a Luana, do Recursos Humanos do INSPER. Eu estou aqui representando o programa Cultivando Diversidade, que é um programa que foi lançado no ano passado, em março, que tem o objetivo de trabalhar a diversidade em diversas dimensões. Nesse momento, nós estamos trabalhando a dimensão deficiência, e desde esse momento a Ser Especial vem fazendo um trabalho com a gente, vem nos apoiando, né, nesse trabalho através do acompanhamento, do desenvolvimento de um programa de aprendizagem com jovens aprendizes com deficiência intelectual. O NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade INSPER, foi criado também no ano passado aqui pela escola em setembro. E tem o objetivo de eliminar todas as barreiras arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais em relação à inclusão de pessoas aqui na escola. Então, a convite do NAI e do Cultivando Diversidade, hoje nós estamos trazendo a Carmen, né, para um bate-papo aqui com a gente sobre autismo. A Carmen, ela é pedagoga, psicóloga, pós-graduada em terapia familiar sistêmica e é especialista em psicologia escolar e clínica pelo Conselho Regional de Psicologia, diretora do Colégio Pauliceia, da Clima, assessoria em educação inclusiva, e é diretora-presidente da Ser Especial. Tem 35 anos de experiência em educação inclusiva. Obrigada. Obrigado, Luana, muito obrigada. Gente, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao INSPER pela oportunidade realmente de estar desenvolvendo um trabalho efetivo nessa área, agradecer em especial a Luana e a sua equipe pela dedicação, pelo carinho e por abraçar essa causa com tanta competência, né? E agradecer a vocês que estão aí convivendo com essa turma e que com certeza estão contribuindo muito para o desenvolvimento de todos eles, tá? Então, o que eu vim aqui fazer hoje é bater um papo com vocês. Conversar um pouquinho sobre autismo, trazer aí algumas informações, promover aí algumas perguntas, né? E acho assim, eu fico muito emocionada de ver programas desse tipo, porque realmente é isso, né? A gente tem que lutar contra qualquer tipo de barreira, né? Às vezes a gente pensa na acessibilidade física, mas a gente esquece que as grandes dificuldades versam sobre a falta de acessibilidade atitudinal, né, em todos os segmentos da nossa vida. Então, tudo é importante, né, e a pessoa realmente, eu costumo dizer que a gente não precisa pagar para entrar no mundo, o mundo é de todo mundo, né, e a gente tem que estar entendendo um pouco como isso funciona, até para a gente poder ajudar mais. Então, o nosso foco da Ser Especial é sempre o foco da possibilidade. Eu sempre vou estar trabalhando sobre a possibilidade. Então, eu preciso conhecer, me informar, para que eu saiba o que acontece em determinadas condições, para que eu possa exatamente fazer o contraponto, buscar a possibilidade do desenvolvimento dessas pessoas, né? Bom, aqui sou eu, aqui é o seguinte. Hoje a gente fala em TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, é um conceito bem mais dinâmico, que vai envolver uma graduação, tá? No segmento todo, e onde isso nos dá uma visão muito mais aberta dessa situação, tá certo? Mas é sempre uma condição aonde vai acontecer um aspecto muito pontual em relação à comunicação, à interação e ao que eu chamo interesses restritos. Então, o universo mental dessas pessoas tem uma questão muito voltada a interesses específicos, né? E isso dificulta a interação, dificulta a comunicação, e a gente vai entender isso um pouco mais para frente, tá? Essa aqui é uma definição do Salomão, que eu gosto muito, Dr. Salomão Schwartzman, né? Ele é uma pessoa bem conceituada na área, e onde diz que é o quê? É um distúrbio do desenvolvimento, tá certo? Então, ele é um distúrbio do desenvolvimento, ele vai acontecer até 3 anos de idade, entendeu? Ele tem uma característica específica, depois eu vou pontuar exatamente. Agora, ele tem umas características que são próprias em todos os segmentos, né? Pode ser o mais, vamos dizer, severo,
ou o menos severo. Essas características que eu falei para vocês, elas vão ocorrer, tá certo? Bom, a gente tem umas questões de critério, né? Há pouco tempo a gente teve o DSM-5, então ainda tem muitas pessoas pensando no DSM-4, eu não vou me ater muito a isso, vou mais para o DSM-5, aonde a gente vai falar de déficits em 2 domínios centrais: comunicação social, interação social, e padrões repetitivos e restritos do comportamento, interesses e atividades. Então, essas questões, elas vão acontecer sempre dentro do tema, tá certo? O que vai variar é como elas vão se manifestar, e muito em função do desenvolvimento cognitivo, tá certo? Então, se eu tenho um cognitivo mais preservado, eu tenho um quadro que se configura de uma determinada forma. Se eu tenho um cognitivo menos preservado, eu vou ter um quadro que se configura mais ou menos de uma forma um pouco diferente. Nós temos muitas pessoas com autismo, com inteligência preservada e até privilegiados. Mais 80% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual, tá certo? Então, importante saber isso, tá? Quais são as principais características? Prejuízo no contato social, que é essa dificuldade mesmo quem tem um cognitivo bacana, é muito difícil eles manterem um olhar, entende? Quer dizer, você percebe isso, né? E às vezes a gente, não entendendo isso, interpreta mal, né? Porque é uma coisa tão leve, tão sutil, mas ele não consegue manter o olhar, né? O quadro clássico, que é o quadro mais severo, isso todo mundo entende, né? E acha que é normal. Mas uma pessoa mais leve que faça isso, ela pode ser mal interpretada. Então é bacana a gente saber disso, né? O relacionamento com os colegas também é um pouco diferente. Por quê? Eles são muito literais, né? Então, se você falar de repente, né? Por exemplo, ontem nós estávamos lá na escola com uma palestra, anteontem, muito interessante. A psicóloga estava falando da minha turma de ensino médio. E eu tenho crianças com autismo no ensino médio. E ela falou. Ela falou, porque vamos dar nome aos bois, passou. Aí, na hora que abriu para as perguntas, o que é dar nome aos bois? Então, não entende, sabe? Tem um nível intelectual bacana, tá no ensino médio? Sim. Tá. Não. E tem essas questões. Então, isso no contato social. São mais ingênuos. Então, aquelas brincadeiras que a gente faz, que a gente curte, que está tudo certo, é complicado. Se combinou uma coisa, tem que cumprir, porque tem todo um mecanismo mais de menor flexibilidade. Então, todas essas habilidades, elas são inerentes a esse quadro. Claro que elas podem ser trabalhadas, melhoradas, existem hoje vários programas, inclusive chamam Programa de Desenvolvimento de Habilidade Social. A pessoa tem que aprender a ser hábil socialmente, né? É um aprendizado, não é uma coisa natural, tá? Eles sabem que eles têm déficit, tá? Em outros casos, sim. Eles reconhecem que eles têm déficit de contato. Em muitos casos, sim, outros não. Depende, né? Porque eu sempre digo que o autismo é como a vida normal. Tem muitos autismos, né? Um não é igual ao outro, cada um tem suas particularidades. Depende muito da educação que foi dada, depende muito dos programas, da postura da família, do entorno, né? Porque isso é bacana entender na inclusão. A deficiência, ela é a relação da pessoa com o seu entorno. Então, você ser mais funcional ou não, depende dessa relação que você estabelece, né? Isso para todo mundo, né? E eu acho que isso é para a diversidade toda, né? Não é nem só para a deficiência. Então, a gente tem, sim, pessoas que têm plena consciência, outras não. Eu tenho pessoas que eu convivo que é muito claro, eles expressam claramente. Olha, eu não sei, para mim saber se você está gostando ou não do que eu estou fazendo, você tem que falar para mim. Porque ele não consegue entender no rosto, sabe, você está assim, né? Está assim. Então, depois eu vou explicar o que é isso, né? Essa empatia. É difícil para eles, é bem difícil, tá? Então, às vezes podem acontecer comportamentos repetitivos poucos funcionais, dificuldade para lidar com mudança de rotina, entende? Quer dizer, mudança de rotina, o melhor é sinalizar, avisar, entende? Então, olha,
trabalhar com isso. Às vezes também não é para as pessoas típicas, né, gente? Isso é uma coisa que a gente sabe também, né? As alterações da comunicação eu posso ter desde do não verbal, aquele que não fala, como aquele que tem demora para começar a falar, como aquele que vai, quem não fala, vai usar hoje em termos de tratamento, vai usar uma comunicação alternativa, tá? Essa comunicação alternativa hoje não é só usada para quem não fala, ela é alternativa e aumentativa, mesmo para pessoas que falam do espectro e de outras questões. A comunicação alternativa também é interessante, mas de toda forma eu vou ter desde essa situação de ausência de fala até aquele que fala maravilhosamente bem, tem um vocabulário fora de série, além da conta até, entende? Eu lembro de um menino que eu atendo, né, que eu atendo a vida toda, ele tem um vocabulário perfeito, e a família é de um nível socioeconômico bem simplesinho. A mãe fala errado, a mãe tem colocações ela estudou, ela lutou bastante, inclusive a moça é pedagoga e tal, mas tem sabe aquelas questões de uma fala simples, e ele é perfeito, entende? Quer dizer, e ele é assim além da conta, ele tem uma fala sofisticadíssima, entendeu? Então é uma coisa super interessante de avaliar. Pode ter o uso repetitivo da fala, entende? A fala pode ser uma coisa repetitiva. Eu vou ter desde aquele que não vai aprender a ler, aquele que aprende a ler, escrever e consegue ter um excelente desenvolvimento cognitivo. Eu vou ter, normalmente, eles têm bastante dificuldade de compreensão e interpretação de texto. Mesmo aqueles que leem bem, se você fizer uma coisa que tenha muitos aspectos subliminares, vai observar que tem bastante dificuldade. É difícil para eles entenderem essas nuances, digamos assim, né? Podem ter alterações, tudo pode, né, gente? Não é que tem, pode, né? São seres humanos onde essas coisas vão acontecer. Podem ter alterações sensoriais, então podem se incomodar muito com barulho, realmente muito, entende? Então, às vezes você vê, né, pessoas que fazem isso, é muito difícil para eles, né? Podem se incomodar muito com coisas de pele, tecidos, podem haver um incômodo bastante grande. Por quê? Porque eles têm uma hipo ou hipersensibilidade auditiva e tátil, né? É comum que tenha uma seletividade alimentar, é comum, acontece bastante nesse quadro, uma seletividade alimentar. Então tem coisas que não consegue, dá ânsia, tem umas coisas específicas. Tudo isso, por uma intervenção precoce e bem feita, tudo isso vai melhorando. Mas se você imaginar que são características da questão, são coisas que a gente deve olhar, tá? Bom, aí eu vou falar um pouquinho das pesquisas, bem rapidinho, das pesquisas, assim, o que a gente tem achado, né? A gente tem achado alterações de corpo caloso, mas não são em todos, mas a gente tem achado uma frequência grande de alteração de corpo caloso, que justificaria várias coisas, porque aqui a gente tem o hiperfoco, a perseveração, a inflexibilidade de pensamento, um foco no detalhe em detrimento do todo. Então é muito interessante. Você está falando com a pessoa e a pessoa pinça uma coisa que você nem viu. Fala, nossa, como é que ele viu isso? Entendeu? É muito comum eles fazerem isso. Ontem mesmo eu estava com um menininho que está no espectro lá no colégio, no primeiro ano do ensino médio, e eu estava trabalhando uma série de coisas. Tinha uma coisa, o hiperfoco dele é Pokémon. Mas vocês não têm noção que ele sabe de Pokémon, né? Ele sabe a evolução de cada um dos Pokémon. Não sei se vocês sabem, são mais de 300. Quer dizer, é uma loucura aquilo ali, né? Ele sabe tudo. E eu estava lá conversando outras coisas e tal, tinha tido umas questões do comportamento, a gente estava, né? De repente ele olhou, eu tinha lá num canto um docinho que uma criança me deu, que era uma bolinha de Pokémon. E ele, direto ali. Quer dizer, tudo que eu estava falando saiu da cabeça dele. Entende? Eu estava lá falando à toa, porque ele estava focado naquilo ali. Entende? Aí eu trabalhei
atenção a isso, ele não ia me ouvir mais. Porque ele estava ali na bolinha do Pokémon, entendeu? Então é interessante a gente saber essas coisas para ter estratégia para poder lidar. Porque o que você poderia falar? Presta atenção em mim. Olha, você não vê que eu estou falando com você? Porque é absurdo. Você entende? Quantas coisas a gente pode falar no dia a dia, não é? Que pode dar um problema desnecessário, né? Porque você não vai falar para uma pessoa que tenha uma questão específica, por exemplo, ela não escuta, você não vai falar para ela, você não escuta. Agora você imagina uma pessoa que tem um hiperfoco, né? Que vai e olha aquilo independente do que ela quer e você fica. Mas você não presta atenção, mas você é isso, você é aquilo. Complicado, né? Então por isso que é legal saber essas coisas, tá? Dificuldade de relacionamento interpessoal por razões óbvias, né? A gente percebe que o entorno vai ter que olhar para essas coisas e ser um agente facilitador, né? Se a gente se aborrecer por tudo, se a gente... fica difícil, porque se há uma inflexibilidade de um lado, tem que haver uma flexibilidade maior do outro, né? Para que todos possam viver em harmonia, né? Coisa importante, dificuldade de abstrair, é isso que eu digo que são muito literais, entende? Então é difícil abstrair. Ai, mas tem autistas que têm uma capacidade incrível na matemática, é outra história, entende? Quer dizer, então às vezes tem sim uma capacidade, uma ilha de excelência muito bem definida, mas isso não quer dizer que numa coisinha simplesinha ele não vai achar que de repente vai chover canivete. Entendeu? E ele pode achar na cabeça dele que é o canivete que vai chover mesmo. Entendeu? Então são coisas interessantes para a gente saber. Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre esses dois conceitos, né? Que é muito legal a gente saber. O que é teoria da mente? É o que embasa a empatia. A gente fala muito da empatia, mas a empatia, ela tem um substrato neurológico. O que é teoria da mente? Eu consigo me colocar no lugar do outro. Então, se o outro está sofrendo, eu consigo avaliar o sofrimento do outro e eu consigo me colocar no lugar do outro. Isso nos mostra que a população típica tem isso. Isso até tem uma experiência muito bacana nisso, que é assim, uma pessoa está vomitando do seu lado. Você olha para essa pessoa, foi feita experiência de ondas cerebrais. Você tem a pessoa vomitando com uma onda cerebral de um determinado tipo. E quem vê típico vai ter a mesma onda cerebral aparecendo. O que acontece no TEA? Você está vomitando. O menino lá está vomitando. Tá ok? A onda cerebral está ali aparecendo. Ele está vendo alguém vomitar, não acontece nada. Não acontece nada. Entende? Então, o que acontece? Realmente não é uma dimensão psicológica que a gente pode dizer assim, né? No sentido, você não olha para o outro. É uma outra questão. Entende? Então, pensar na teoria da mente acrescenta muita coisa. Uma coisa interessante também da gente pensar é a atenção compartilhada. A teoria da mente na população típica, ela se desenvolve ali em torno de uns 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos a gente já sabe, já se põe no lugar do outro, já sente coisas que os outros sentem, 4, 5 anos. E a atenção compartilhada, de 9 a 11 meses já tem atenção compartilhada, até menos. O que é atenção compartilhada? Você está lá com o teu bebê e fala assim, olha, papai está chegando, ele está chegando. E o bebê está com você interagindo, olha e vê o papai chegando. Ele compartilha a atenção do que ele está com você e está um evento diferente acontecendo. No TEA é uma função muito prejudicada. Então, a atenção compartilhada é uma coisa complicada, entende? Por isso que muitas vezes é muito difícil uma criança dessa seguir numa classe regular. Por quê? Porque a coisinha mais simples, não é? A professora está falando, os aluninhos estão tudo aqui. Ele tem que compartilhar a atenção da professora falando, do outro mexendo no lápis, do outro fazendo não sei o quê. Não consegue, é difícil, entendeu? Então são duas coisas interessantes da gente saber, porque é uma coisa que ajuda, né? A gente entender que ele não tem esse padrão de atenção compartilhada como
nós temos, digamos assim, né? Bom, todo mundo sempre pergunta de prevalência e realmente nos preocupa bastante, né? Hoje nós temos uma prevalência muito alta, 1 para cada 66 nascidos. Não tem estudo no Brasil, mas isso é estudo americano, né? E tem em outros países também. E o autismo, ele é do mesmo jeito em qualquer camada social, em diferentes culturas, é mais ou menos a mesma prevalência, no caso, né? E aí todo mundo fala, nossa, mas é muita gente, muita gente. Por que é muita gente hoje diagnosticada? Porque existe também a questão de uma sutileza maior de diagnóstico. Mas, a par isto, é muita gente, né? Claro que você está também, por que a sutileza maior? Você está falando de um espectro. Antes você pensava num quadro clássico do autismo, não é? Hoje você já pensa num espectro que é muito mais amplo. Justifica? Parte. Né? Quer dizer, realmente é uma prevalência bastante alta, tá? Então, o que se fala? Né? Os homens, né? Proporção de 2 a 3 homens para cada mulher, isso acontece em várias condições, né? Aqui, quando tem os irmãozinhos, é uma prevalência bem mais alta, heredabilidade, fatores que podem ter influenciado. Melhores diagnósticos, que eu estou falando, né? Fatores ambientais, hoje se pesquisa muito as questões dos fatores ambientais, né? A questão dos medicamentos na gestação, comorbidades com outras doenças, né? Hoje se pesquisa muito isso. Aqui também, né, na medida que a gente tem uma condição de saúde melhor, as pessoas vivem mais, né, em condições mais difíceis. Então, também pode ser um motivo para essa prevalência maior, né? Aqui, alguma coisa, isso aqui não está muito bem posicionado, mas existe aí algum estudo dentro disso. Sempre tem, né? A gente sempre tem que ter um cuidadinho com essa questão da idade dos pais. Bom, mas hoje, para concluir de forma geral, a gente fala que é 50% fatores genéticos e 50% que a gente chama de fatores ambientais, que seriam tudo aquilo que a gente viu. Agora, há uma herança multifatorial, né, que são variantes de uma vulnerabilidade genética. Então, isso já tem acontecido em vários outros estudos em relação às várias outras condições, tá certo? Mas, uma coisa importantíssima é assim, sem genes envolvidos, poligênico, então eu tenho muitos autismos, entende? Muitos funcionamentos, de acordo com as coisas, é diferente, por exemplo, uma síndrome de Down, que eu tenho um marcador específico, né? Isso também é uma outra coisa para a gente pensar, porque, por exemplo, quando eu tenho um marcador específico como Down, eu tenho uma aparência do Down. Então eu olho, eu sei que aquela pessoa é Down, e aí eu tenho uma compreensão em relação a isso. O autismo não. O autismo não. O autismo, normalmente eles são lindos. Entende? São crianças lindas, normalmente. Né? E o que eu penso é assim, isso pesa mais ainda para a pessoa, né? Porque a pessoa olha, por exemplo, o menino está lá fazendo birra, porque eles têm questões do comportamento importantes, né? Significativas, e quem está lá no shopping vendo, não entende que a criança tem aquela dificuldade, os pais sofrem muito, muitas vezes eles são mal vistos, porque eles educam mal, porque o menino é mal criado, entendeu? Quer dizer, não há uma compreensão que aquilo realmente é uma questão, não é só uma questão ali daquele como seria para outra criança, entendeu? Então, o fato, eu sempre digo que as pessoas que têm uma deficiência, que não tem um marcador, né, que a gente olha e vê, acabam tendo mais sofrimento em função das pessoas também não entenderem, não visualizarem, né? Então isso é uma coisa importante para ser levada em consideração, né? Bom, aí eu falo um pouquinho, bem rapidinho, da questão da prevalência também, com irmão, meu irmão, primo, né? Aqui tem, assim, alguns exemplos, né? Enfim, sempre que a gente tem um caso na família, vale a pena fazer um aconselhamento genético, tá? Sempre. É cuidadoso. Você pode falar um pouquinho mais alto, porque a transmissão
frágil, com uma síndrome de Down, eu posso ter uma esclerose tuberosa, eu pus aqui mais ou menos, né? De 20 a 30% do X frágil pode apresentar o autismo, a síndrome de Down em cerca de 10%, são todos estudos, né? Que a gente vai trazendo os dados, né? Aqui Angelman, por exemplo, 50% dos casos têm autismo, essa síndrome, né? Epilepsia tem uma altíssima comorbidade com autismo, a epilepsia. Tá? Então é uma coisa, não é do autismo, é uma comorbidade, é uma coisa que acontece junto, tá? Não é do quadro. Bom, aí a gente vai falar de como que a gente está cuidando disso, e isso realmente nós temos boas notícias, tá? Porque nós temos estudado bastante a questão. Eu tenho uma definição que eu gosto muito de autismo, que é o seguinte: são excessos e déficits comportamentais. E a intervenção, ela tem que buscar o quê? O ponto do meio, tá? Então, você trabalhar de uma forma que você consiga reduzir os déficits e os excessos, para que ele consiga ter um trabalho mais equilibrado, tá certo? Então, hoje, comprovadamente no mundo, a forma de intervir que realmente funciona é a análise do comportamento aplicado, tá? Então, isso é o que é difundido no padrão ouro de atendimento no mundo, e é o que as pessoas no Brasil já fazem bem feito, algumas, né? Já tem muitos projetos de intervenção, projetos de intervenção precoce, projetos na escola, não em todas as escolas, em bem poucas escolas, né? Mas escolas que têm uma postura inclusiva importante, que está interessada realmente que aquela criança aprenda, não só que haja uma aceitação social. A gente tem programas bastante sistemáticos dentro da análise do comportamento aplicado. Então, essa é a boa notícia, tá certo? Quer dizer, tem já muitas coisas do ponto de vista da escola para acontecer, e já com toda essa compreensão, também muita coisa acontecendo aí no adulto autista, né? Mas ainda não é a realidade do Brasil, né? Ainda tem muito para se andar dentro disso, mas existe sim possibilidades muito interessantes quando as intervenções corretas são realizadas, tá? É sempre um diagnóstico multidisciplinar, tá? Sempre. Então tem que ter o médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo, até o assistente social, até todo mundo pensando naquela questão para poder ver a melhor forma de ajudar aquela pessoa, tá? Algumas crianças podem se beneficiar para o tratamento medicamentoso, mas não tem remédio para autismo. Você entende? O medicamento é para um sintoma que esteja exacerbado naquele momento e que vai fazer com que seja menos funcional o indivíduo. Então, a gente vai medicar uma questão, não que exista uma medicação para a cura do autismo. Não existe, é uma condição do desenvolvimento, tá? Participação do psicólogo é imprescindível, né? Hoje a gente fala muito do psicólogo e não são todos os psicólogos, porque a gente tem muitas psicologias, né? Algumas compatíveis com o que essas pessoas precisam, algumas não. Então, a nossa escolha é sempre psicólogo, analista do comportamento, especialista em aprendizagem, que vai trabalhando dentro dessa linha de entender que as modificações são feitas na relação do sujeito com o ambiente. Então, eu não consigo mudar aquela condição interna dele, isso é dele, mas isso vale para qualquer um, né? Vale para mim, para você e tal. O que eu consigo? Eu consigo criar um ambiente controlado de uma determinada forma que gere os resultados que a gente quer, tá certo? Que a gente precisa. Bom, avaliação contínua do paciente, sempre projetando novas metas, trabalho de orientação sistemática à família. A família tem que ser muito bem orientada, a família tem que entender o que acontece com a sua criança, com o seu jovem, a família tem que
participar, compartilhar, se unir em volta dessa causa, entendeu? Quer dizer, quanto mais, isso também vale para qualquer condição da vida da gente, né? Especialmente quando os nossos filhos têm alguma questão específica. Quanto mais união, quanto mais harmonia, melhor será o desenvolvimento. E quanto mais consistência nos procedimentos, né? Porque se eu faço uma coisa, outro faz outra coisa, outro faz outra coisa, nós não vamos ter o resultado que a gente quer. Então, a gente sabe que precisa ser um trabalho de orientação sistemática com a família e possibilitar uma vida independente, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como que a gente está em relação à política pública para isso? Porque, entendendo que seja um trabalho que tem que ser suportado desde o âmbito pedagógico até o âmbito de tratamento de fato, essas famílias que não têm renda, como elas são apoiadas hoje? Então, uma excelente pergunta, né? Nós temos aí muitas questões para serem analisadas em relação à política pública, né? A gente sabe que nós estamos num momento particularmente difícil, né? Mas independente desse momento, essa discussão já é antiga, né? Porque realmente nós deveríamos ter mais apoio, as famílias deveriam ter mais apoio, as escolhas de tratamento deveriam estar voltadas para pesquisa científica, para trabalhar com metodologias e estratégias comprovadas cientificamente. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Existe um projeto de inclusão no país, né? Inclusive, a partir de 1996, as crianças devem ser incluídas na rede pública regular, o que para o autismo é muito complexo, em vários momentos, né? Cada caso é um caso, alguns sim, outros não, né? Mas, assim, eu também entendo que seria responsabilidade de todos nós e do poder público, né? Fazer com que essas coisas acontecessem de verdade. Mas hoje não tem uma diferenciação pedagógica no âmbito das escolas para os espectros de autismo e nem algum tipo de tratamento diferente no SUS, por exemplo, para poder dar um suporte maior psicológico para a família ou medicamentoso? Então, o que acontece hoje é o seguinte, a gente tem o que seria a rede pública, CAPES, né? Mas a forma como conduz a filosofia de atuação, as estratégias, o próprio entendimento do contexto é complicado. E aí, o que a gente sabe, e isso sabe, e eles todos sabem, né? Que realmente é no educacional que vai resolver, né? Você tem que ter o dia a dia daquilo andando, né? Muitas horas por dia. Padrão ouro de intervenção para autismo é muitas horas por dia. É pensar em Estados Unidos, pensa em 8 horas, mas é pensar em 5, 6 horas de intervenção, de trabalho sistemático, entendeu? Então, a gente sabe que realmente é uma área polêmica, né? É uma área polêmica, eu sei das dificuldades que a gente enfrenta em todos os segmentos, mas assim, realmente é uma questão de saúde pública, né? Ela deveria ser cuidada como uma questão de saúde pública, né? Então, a gente tem muitas coisas aí discutidas, faladas, mas assim, do ponto de vista prático, ainda falta muito, tá? Falta muito. Diagnóstico precoce, né? Como é que eu posso identificar isso o mais precocemente possível? Porque quanto mais precoce eu identifico, né, padrão ouro de vida, eu vou fazer a intervenção adequada, eu vou ter resultados melhores, tá certo? Então, olhar para os nossos bebês, percebendo isolamento, não reagir ao nome, é muito comum chamar e a criança não reagir, aí quase sempre a primeira investigação é levar para ver se escuta, isso é o relato dos pais, você vê muito isso, né? Falhar ao reagir, no reagir à voz, ignorar o outro, sabe aquela história da atenção compartilhada? Eu estou aqui brincando com o carrinho, com a rodinha do meu carrinho, papai entra, a mamãe entra, o irmão entra e nada acontece, entende? Eu continuo lá brincando, então isso é um sinal muito, muito importante. Brincar atípico. Pega os carrinhos, enfila
prateleira toda, pega todos os garfos, a mamãe, põe um do lado do outro, pega sequências específicas. É um brincar ativo, não é um brincar criativo, não é um brincar que as crianças brincam normalmente, entendeu? Eles têm bastante dificuldade nisso. Ecolalia, que é repetição. Como é seu nome? Quantos anos você tem? Ele sabe falar, ele repete direitinho o que o adulto falou, o que a criança falou, quem falou, mas é atípico, entendeu? Era uma coisa que é ecolálica, tá? Não imitar. Esta habilidade aqui, gente, esta é a primeira habilidade que quando a gente entra em programa de intervenção com autismo, a gente tem que ensinar. Tem que ensinar a imitar, a olhar, a fazer. Tem todo um jeito de fazer. Até a olhar você ensina. A boa notícia é essa. Dá para ensinar tudo. Você pega um comportamento que você quer ensinar, se divide em pequenos pedacinhos, isso é todo o projeto de análise de comportamento aplicado, e aí você vai sequencializando positivamente, né? E ele vai aprendendo. Mas aquela construção espontânea, não é? Que você pega ali a criança bem pequenininha, 1 aninho, põe a mão na cabeça, ele põe não sei o quê, mostra o narizinho. Muitas vezes não, tá? Interesses restritos. Eu gosto de dinossauro. Eu sei tudo de dinossauro. Lembra o meu menininho lá do Pokémon? Sabe tudo. É muito comum eles terem interesse. São ilhas de interesse que eles têm. A gente chama isso de interesse restrito. Então, isso é uma coisa que tem que ser canalizada, trabalhada, para que realmente a mente dele consiga funcionar de uma forma mais harmônica. Porque você imagina aquilo ocupando a tua mente o tempo inteiro. Entende? Então, você sabe o sutil do sutil do sutil daquilo. Mas, para que serve? Né? Então, às vezes a gente tem, assim, o pai vem encantado com o filho, encantado, ele é pequenininho, tem 3 anos, aprendeu a ler sozinho e sabe tudo de dinossauro. Vamos ficar espertos. Entende? Quer dizer, não necessariamente isso é para esse encantamento todo, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho nos detalhes. A ausência do jogo intencional, que é aquele brincar, sabe? Vamos brincar de pega-pega, vamos... Então, aquela coisa que a criança vai aprendendo olhando, é bem difícil, né? Falta de partilhar interesses. Então, é muito engraçado, muito interessante. Às vezes eu tenho adultos assim. Ele vai e fala o que ele tiver que falar. O que você responde não interessa, porque ele já está... Ele não compartilha interesse, entende? Se você fala assim, ó, peraí, eu estou falando disso. Ah, tudo bem. Continua no que ele estava falando, entendeu? É muito interessante essa história, né? E isso irrita muitas pessoas. Ah, estou falando, você não está prestando atenção no que eu estou falando, entendeu? E eles não entendem por que as pessoas se irritam, né? Eles não entendem, né? Eu tenho um meu lá, eu estava conversando com ele, e ele tem um menino da classe que se irrita muito com barulho, com fala, com conversa, o menino é mais sossegado. E o outro fala o tempo inteiro, né? E aí ele veio falar para mim que não sabia porque que o amigo dele não estava achando ele legal, que ele ia lá, que ele conversava, que ele queria ajudar o amigo dele, e que ele falava e que... Eu falei, então, sabe como você vai ajudar o menino? Falando menos. Porque ele fala tanto que o outro não está aguentando, né? Então, no programa dele, nós colocamos aí uma programação para ele aprender a falar menos, né? Pois é. Então, você falou bastante sobre essa questão do isolamento e tal. A pessoa que ela é autista, ela se sente sozinha ou é uma coisa que ela não percebe, assim? Tipo, ela se sente na solidão, assim, não sei, ela sofre com isso? Eu imagino que não, é uma condição do desenvolvimento dela, entende? Muito pelo contrário, com autistas bem inteligentes, com um grau pequeno, eles falam muito claramente, eles são mais felizes sozinhos, né? Eles chegam a falar coisas do tipo, por exemplo, eu tenho preguiça social.
eu pensar que eu tenho que conversar, falar com o outro. Não, fico na minha casa, estou melhor assim. Eu achei incrível esse termo, eu ouvi outro dia, preguiça social. Eu nunca tinha ouvido alguém falar que tinha preguiça social. Aí a gente fala assim, eu também tenho. Às vezes a gente tem também, mas tudo na vida é uma questão de frequência, não é? Se você tem de vez em quando, ok. Agora, se você tem todo dia, que você pensa 200 vezes se você vai passar, no que nem um lá me falou, achei muito engraçado, que foi na academia e que ele chegou de boné e de fone, que era para ninguém falar com ele. Entende? Acabou o assunto. Né? Quer dizer, então é interessante a gente observar, né, essas particularidades. Isso aqui também, movimentos repetitivos com objetos, isso aqui é comum, entende? A rodinha do carro, sabe? O detalhe em detrimento do todo. Rodinha do carro me interessa, canetinha que está ali, mão fazendo alguns movimentos específicos, a gente chama isso de estereotipias, né? São movimentos estereotipados, eles não são movimentos funcionais, eles não servem para alguma coisa, eles são alguma coisa que vão acontecendo nessas questões. Vocalizações atípicas, é comum a gente ter crianças que tenham vocalizações atípicas, né? Falta de dificuldade para mostrar, apontar, comentar, né? Toda a parte da função executiva, né? Antecipar, programar. Tanto é que é muito legal e muito útil trabalhar com rotina visual, porque eles são muito visuais, entende? Então, hoje a gente trabalha muito com rotina visual e o aprendizado é muito melhor, entende? Quer ensinar a escovar dente, vai ficar a vida inteira falando, pega a escova, pega a pasta, a boina, faz com fotografia, entende? Aprende muito mais rápido, né? Porque são visuais. Né? Não todos também, nada é para todos, né? A gente nunca está falando de coisas que são para todo mundo, você está falando de característica da questão do desenvolvimento e o que no geral acontece, tá? Bom, aí eu vou falar uma coisa bárbara para vocês, porque é isso que nos interessa. Essas particularidades deles, se forem bem canalizadas, orientadas e trabalhadas, podem ser coisas muito boas. Então, aqui também tem uma boa notícia, né? Eles têm interesse em realizar atividades repetitivas. Então, se a gente achar atividades repetitivas bacanas, que eles se interessem, eles vão ser melhores do que muitos outros. Eles vão ter muita paciência para fazer aquilo. Então, vamos supor, eu tenho um monte de coisa para organizar. Meu Deus, eu olho aqui e falo, eu não acredito que eu vou ficar aqui 2 horas para organizar isso. Aí você chama o menino e fala, olha, eu tenho que organizar. Ele faz aquilo com o maior prazer, né? Organiza tudo bonitinho e tal. Quer dizer, então, a gente tem que usar essas habilidades para fazer virar coisas funcionais, né? Aí, eles têm uma boa memória. Muitos deles têm boa memória, lembram detalhes, né? São verdadeiros arquivos andantes, entende? Então, é muito legal isso aí, né? Então, é uma coisa que a gente pode aprovar. Eles têm um bom aprofundamento nos temas de interesse, só que a gente tem que fazer aquilo virar alguma coisa, né? Entende? Não adianta eu saber tudo de dinossauro se isso não virar nada, mas se eu ensinar a fazer um PowerPoint com dinossauro, se ele der uma aula para todo mundo de dinossauro, se ele falar... Você entende? Isso vira uma coisa bacana, né? É uma coisa que funciona, uma coisa que agrega, né? Foco e concentração. Existem estudos que algumas pessoas com autismo, eles têm um altíssimo foco em algumas coisas. Então, muita coisa ligada à informática, é uma coisa que anda bem. Muita coisa ligada a determinado tipo de testes que você tem que fazer, que são coisas bem sutis, anda bem. Cada um é cada um, né? A gente vai ter que sempre olhar para cada um e ver como aproveitar aquele potencial. Mas a boa notícia é que isso pode ser feito e, se for feito, vai ajudar muito no desenvolvimento da própria pessoa e da sociedade como um todo, né? Porque a gente está falando de uma criança que cresce, de uma criança que vai para o mercado de trabalho, de uma criança que amanhã vai virar um adulto que vai
muitas vezes vai casar, vai constituir família. Nós estamos falando de sociedade, entendeu? Nós estamos falando de todos. Isso aqui, capacidade ampliada de perceber pequenos detalhes visuais. Isso aqui é extremamente útil em muitas atividades que a gente pode fazer, entende? A pessoa bate o olho e ele já sabe. É uma coisa assim. Por exemplo, eu tenho uns que têm uma capacidade muito boa para planilhar, ver planilha, entende? Bate o olho, já aquilo sai rápido. Eu demoro um tempão, não vou fazer aquilo nunca daquele jeito, entendeu? Então é muito legal, né? É muito bacana que isso aí seja visto e valorizado. Aqui, a tecnologia, que eu acho que é uma área que eu tenho visto muito, e habilidades em outras inteligências, desde que estimulados. Porque a gente fala assim, arte, só que tem que estimular a arte do jeito que você estimula a matemática, você estimula o português, não é? Aí você vai ter o resultado. A música. Então a gente percebe que tem sim um potencial ali que tem que ser trabalhado. Então, cabe ao quê? A escola e a sociedade como um todo, família, fazer aquilo acontecer da forma que gere o resultado. O que normalmente acontece é que a gente trabalha sempre em cima das dificuldades, não é? Quem tem filho aqui? Certo, então. Se o filho tem uma dificuldade na escola, o que você faz? Rapidinho você para tudo e vai trabalhar a dificuldade. Entende? Você põe na professora particular, não. Agora, quantos aqui percebem uma habilidade no filho? Estou falando de criança típica. Estou falando de criança com deficiência. E vai atrás de uma forma sistemática para desenvolver aquela habilidade. Não vai. Entendeu? Então, é isso. A gente tem que trabalhar com o conceito de múltiplas inteligências. Porque a pessoa pode ser inteligente de várias formas. Né? Agora, o quanto isso vai se desenvolver vai depender da forma como a gente vai conduzir. Isso vale para todo mundo, vale para eles também. Né? Só que para todo mundo, às vezes, tudo bem, porque vai para a faculdade, tá tudo certo. Né? E para eles, talvez aquilo seja a oportunidade da vida deles. Né? De fazer uma coisa bacana, que dê satisfação, que dê um retorno social, que enfim. Né? A gente sabe, tem muitas pessoas da música ou mesmo da arte que com certeza estão no espectro. Que na época não foram diagnosticados como, mas com certeza, né, tiveram, a gente sabe também de apesar de serem verdadeiros gênios naquilo, que tipo de vida tiveram, né? As dificuldades que passaram, né? Então, assim, é muito bom ter este olhar para todo mundo, e para essas pessoas é fundamental que se tenha este olhar. Bom, grandes conquistas, né? No dia 28 de dezembro de 2012 foi criada a Política Nacional, falando de Brasil, né? De proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A política existe, é ótima, é muito bem feita. Se você lê, você se orgulha. Ela não é cumprida muitas vezes, mas ela existe, entende? Ela foi feita, e muito bem feita. E aí, o que acontece aqui? Olha que interessante. Eles foram considerados deficientes intelectuais. Isso não quer dizer que todos sejam deficientes intelectual. Mas por que é interessante isso? Porque a partir disso, eles são incluídos nos sistemas de cotas. E a gente pode cuidar da inclusão no mercado de trabalho, a gente pode dar seguimento à vida. Né? Porque eu estou falando de uma criança, novamente, que cresce, né? E que vira o adulto e que tem que seguir a sua vida, né? Então, nós estamos bastante felizes, né, com essa possibilidade, temos aproveitado bastante no sentido de desenvolvimento para eles. E aí o pessoal me pergunta, mas como assim? Antes? Não. Antes não. Entende? Essa política define as questões escolares, então aí tem várias coisas acontecendo, pessoas pedindo, porque assim,
Se a política pública não contempla o que a pessoa precisa, aqui está definido o que ela precisa. Então, existe todo um movimento das famílias de ir atrás do que a criança precisa. Então, existe esse movimento todo. Por quê? Porque está definido aqui. Entende? E na questão do trabalho, também. Então, a gente tem uma forma de fazê-los realmente fazer parte, né, do mundo. Né? Quer dizer, promover essa cidadania, né, de verdade. Tá? Aí nós temos uma frase bem bacana da Raquel, né, que eu acho que é bom para a gente refletir, né? Mude o olhar e perceba meu mundo. Quer dizer, na verdade, o mundo é o olhar da gente. Né? Como a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com as condições que as pessoas tenham ou não tenham. Né? Na verdade, é isso. Então, é bem bacana que a gente possa estar trabalhando para mudar o nosso olhar, né? Para se informar, por isso que eu acho bem bacana o que o pessoal do INSPER está fazendo, porque está dando essa possibilidade de termos esse bate-papo e podermos nos aproximar um pouco mais dessa realidade, que às vezes a pessoa nunca nem pensou, né? Muitas vezes você vai pensar nisso, ou quando você trabalha com isso, ou quando você tem alguém na família, não é isso? Então, muitas vezes na sua vida, agora vocês são, aqui eu vejo que tem uma turma mais jovem que já deve ter vivido alguma experiência em escola e tal, mas é muito comum, gente que nunca nem viu ninguém com deficiência em escola. É muito comum, entende? Quer dizer, a gente vai, conversa com pessoas, né, e que não tiveram essa oportunidade, né? Então é muito importante, porque quando você tem na família, você está próximo. Quando você tem, não é, no seu trabalho ou na escola, por isso que é legal todas as crianças conviverem com todas as crianças na escola. Entende? Quer dizer, não lá na nossa escola, por exemplo, isso é prática, desde 2 aninhos eles estão convivendo, entendeu? Até ensino médio. Então, a gente percebe que isso ajuda muito, e ajuda mais quem não tem a deficiência do que quem tem, viu, gente? Forma seres humanos muito melhores, muito mais focados. É muito interessante essa experiência, inclusive. E aí, tudo isso que a gente desenvolveu na escola, a gente desenvolveu para o mercado de trabalho. E é o trabalho da Ser Especial, tá? É esse o trabalho da Ser Especial. Foi constituído em 2002, hoje é o MOCIP, e graças a Deus fomos aceitos aqui com muito carinho pelo pessoal do INSPER para fazer esse trabalho bacana. Encontramos aqui pessoas muito competentes, muito sensíveis, que estão fazendo a coisa andar cada vez mais, isso é muito legal. Mas é isso, entendeu? Eu acho que a ideia é essa, que a gente abra o nosso olhar, que a gente mude o nosso olhar e perceba novos mundos, né? Porque são muitos mundos, né? São muitas pessoas mesmo. É um contingente populacional significativo. Né? Bom, aqui um pouco de bibliografia e é isso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Dúvida? Pergunta? Quem quiser depois precisar de mais alguma informação, tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para a gente. A gente tem um e-mail no NAI, que é o Núcleo, né, de Acessibilidade INSPER, é nai@insper.edu.br, tá? Qualquer dúvida, se for alguma coisa direcionada para a Carmen, para Ser Especial, a gente também pode encaminhar. Eu queria agradecer a Carmen, a Ser Especial como um todo, por nos ajudar a mudar os nossos olhares. Ai, coisa boa. Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, muito